Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Estamos? Vamos pôr-nos de pé para orar? Ou vamos sentar? Ai, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo queremos, meu Deus, clamar a Tua misericórdia. Senhor, com a Tua graça, que é aquilo que nos basta, é mais que suficiente. Pedimos que agora mesmo, Senhor, a Tua sangue, Senhor, nos limpe. Senhor, nos dê, meu Deus, a entrada diante do Teu trono celestial. Senhor, que abras a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz, penetre ao mais profundo, Senhor, do nosso coração, Senhor, possa discernir os nossos pensamentos, meu Deus. Separar, meu Deus, aquilo que não é edificante, Senhor, para Ti, para o Teu reino, meu Deus. Retirar, meu Deus, e, Senhor, fazer com que seja edificado, meu Deus, a Tua obra nas nossas vidas, meu Deus. Dá-nos, Senhor, a graça, Senhor, de poder minguar e que Tu possas crescer, Senhor. Queremos receber a Tua semente santa, a Tua palavra, o Teu maná. Senhor, a Tua água, Senhor, que sacia a nossa sede. Pedimos, meu Deus, todos aqueles que ouçam a Tua palavra, meu Deus, possam hoje, meu Deus, renovar as suas forças, Pai. Que hoje, meu Deus, possam dissipar as suas dúvidas. Que hoje possam, em Ti, Senhor, encontrar salvação. Em Ti encontrar esperança. Em Ti encontrar alegria. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos-te, Espírito Santo, Senhor, que glorifiques a Cristo, Senhor. A todos aqueles que possam ouvir a Tua mensagem, Senhor, nos quatro cantos do mundo, Senhor, através da rádio, Senhor, da internet, meu Deus. Senhor, de onde quer que seja pregada a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é verdadeira. A Tua palavra é viva e é eficaz e segue, Senhor, a operar grandes maravilhas. Pai, obrigado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 3. O título da mensagem: uma vida plena, uma vida de batalha, uma vida de vitória. 3 constantes. Uma vida plena porque Jesus Cristo, isto está a fazer retorno. Muitos técnicos, é como diz o ditado, onde há muito chefe e pouco índio, a coisa funciona mal. Então, normalmente todas as essências de Deus são trinas. Deus é trino, sua trindade. Nomeadamente os cristãos somos chamados a termos uma vida plena, porque Jesus Cristo deu-nos uma vida plena. Mas na essência do ser, resulta que grande parte daqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador hoje em dia não vivem uma vida plena, embora tenham o Cristo na sua vida. Faz-me recordar, de alguma maneira, o episódio do Titanic. Quando nós nos ouvimos a palavra Titanic, o que é que nos faz recordar? O naufrágio do Titanic. Titanic significa colosso, não é? Mas foi uma colossal desgraça. É ou não é? Mas se não tivesse sido uma colossal desgraça, seria uma colossal vitória. Enfim, provavelmente há muitos cristãos que, em vez de simplesmente estarem centrados no céu, deveriam estar mais que nada centrados em viver a vida plena que Deus nos dá nesta terra. Mas para viver essa vida que todos os cristãos hoje em dia dizem: somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Tudo podemos em Cristo. Aleluia. Estes versos são revigorantes, é ou não é? Mas na realidade, para sermos triunfadores, vitoriosos, temos
Travar uma batalha. Não podemos chegar à vitória se não travamos uma batalha. Mas vamos começar pelo princípio. Para travar uma batalha temos de ter uma vida plena. Porque senão nessa batalha terminamos por sucumbir. Em Paulo, quando escrevia aos Efésios, no capítulo 3, dizia: por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Significa que estava numa postura de humildade, em oração, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. A sua oração estava centrada em que o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se pudesse conceder à igreja de Efésio, a nós, à sua igreja, que sejais robustecidos, dependendo das versões bíblicas, fortalecidos, com o poder pelo seu Espírito no homem interior, interiormente possamos ser fortalecidos no Senhor, para que Cristo habite pela fé, para que Cristo habite em vós pela fé nos vossos corações, a fim de que estejais arraigados e fundados em amor. E então possais compreender com todos os santos, com todos os demais irmãos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, diz comigo, cheios, até a inteira plenitude de Deus. Amém? Agora vou ler da Bíblia a mensagem, que redunda, ou seja, por acaso estes versos até estão dentro do contexto, há alguns, e dizem: a minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra, então não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito. Para que possamos viver uma vida plena, temos que estar fortalecidos no Espírito. E diz: não com força humana, mas com o seu glorioso poder interior, interino, interno, está dentro, não é exterior, para que Cristo possa viver em vocês, que o convidam a entrar no vosso coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo, experimentando a largura. Testem o seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Amém? Ou seja, Paulo orava na realidade para que todos pudéssemos estar fortalecidos. Fortalecidos para quê? Fortalecidos para que pudéssemos realmente conhecer o amor de Deus. Há muitas pessoas que não entendem o amor de Deus, por isso não podem viver uma vida plena. Dizem: ok, eu aceito Jesus Cristo porque posso de alguma maneira vislumbrar o sacrifício, mas não consigo, para além disso, eu não consigo realmente entender a profundidade daquele ato. O que é que significa verdadeiramente aquele amor? Ou seja, muitas das pessoas entendem as coisas por força humana. Quando Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos acerca de quem ele era, somente Pedro teve a revelação de dizer-lhe: tu és Cristo. Os outros disseram: não, tu provavelmente és... Alguns dizem que tu és Elias, outros um profeta, etc. Mas somente Pedro teve a resposta correta e diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, senão o meu Pai Celestial que está nos céus. Amém? Mas esse mesmo Pedro que teve a revelação, esse mesmo Pedro que teve a fortaleza de espírito para essa revelação, mais tarde sucumbiu ao espírito. Perdão, não teve a fortaleza de espírito para, por exemplo, aceitar que Jesus Cristo lavasse os pés. Foi demasiado orgulhoso. Ele disse: não, Senhor, mas tu a mim jamais me lavarias os pés. Então Jesus Cristo disse: olha, por favor, se não tu fazes, não terás parte comigo. Na realidade, aquele cenário foi, não sei se, de acordo à cultura, pois as pessoas caminhavam e ao caminhar com as alpercatas, pois agarravam o pó, a sujidade, e como sentavam-se então pela cultura, nomeadamente para se sentar à mesa, tinham que lavar os pés. E lavar os pés, pois nomeadamente eram os escravos que o faziam. Até a atitude que Jesus Cristo estava a fazer, nomeadamente uns dias antes da sua crucifixão, para ensinar-lhes o valor do serviço. Pedro, aquele mesmo Pedro que teve a fortaleza do Espírito para receber a revelação do alto, naquele momento não teve a capacidade de ser suficientemente humilde. Amém? Vamos ver, se Deus nos permite, que uma das grandes batalhas é ter a humildade
E é uma batalha interior. Por isso, Paulo, aqui nesta versão, diz, na realidade, o glorioso poder de Deus no nosso interior. A força do Espírito vem através do interior. Nós necessitamos fortalecer-nos. Vejamos uma coisa, não é melhor a nova vida em Cristo do que a velha vida sem Cristo? Podemos dizer muitas vezes, como diz a palavra de Deus em Romanos, se Deus é connosco, quem contra nós? Mas na realidade isto tem que se tornar veraz, verdadeiro. Quando Jesus Cristo diz no último dia das festas e põe-se em pé e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior, isso significa, do seu interior correrá o poder do Espírito. Os rios de água viva é o poder do Espírito. Por isso Paulo dizia que necessitamos fortalecer-nos no Espírito, para poder comprovar realmente qual é o amor de Deus, para que possamos, na realidade, estar na plenitude, para que possamos viver essa vida plena que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. Amém? Para que possamos realmente caminhar como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Mas na realidade, irmãos, sejamos honestos, na realidade, muitas vezes, na nossa vida, em vez de saírem rios de água viva, saem rios de água. E deixo aqui uns parênteses e fica a interpretação de cada um de vocês, ok? Muitas vezes, na vida de muitos cristãos, em vez de que a chama do Espírito seja um fogo vivo, a chama vai se esmorecendo. E então é necessário que sejamos avivados. Aviva, pois, o fogo do dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos que recebeste de mim, dizia Paulo a Timóteo. Então é necessário que as chamas do Espírito na nossa vida sejam avivadas. É necessário que nos fortaleçamos para que realmente possamos comprovar qual é viver na plenitude de Cristo. Muitos servos de Deus, tal qual como Elias. Elias desmoreceu-se depois das grandes vitórias que teve na sua vida. Ele caiu, entrou-lhe um espadaço da dúvida. Ficou, de alguma maneira, teve dúvidas. No entanto, Deus disse-lhe, numa das suas últimas intervenções, Elias, levanta-te, come, anda, porque ainda tens muito que caminhar. Caros irmãos, ainda há muito que caminhar. Há muito que caminhar. Então é tempo que nós avivemos, despertemos. É tempo que devemos, na realidade, fazer ênfase àquilo que diz a palavra de Deus e conforme Paulo dizia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 2, graças, porém, dou a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Não é um simples verso, mas temos que dar graças a Deus, porque Ele conduz-nos em triunfo. E por meio de nós, Ele chamou-nos, Ele deu-nos uma comissão. Por meio de nós, Ele quer difundir, não neste lugar, senão em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Amém? Nós fomos chamados, fomos separados e fomos comissionados para dar a conhecer a grande esperança, a única esperança, a vida que há em Cristo Jesus. Amém? A vida, e não é qualquer vida, é vida plena. Para isso temos que viver a vida plena. E essa vida plena leva-nos a viver uma vida em batalha. Uma vida na frente de batalha. Amém? Não uma vida na trincheira, não uma vida a viver dos louros, não uma vida na frente de batalha. Efésios 6:10 diz, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Voltamos outra vez ao que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não na força do nosso poder, não na força daquilo que nós entendemos que deverá ser a força que nós necessitamos. Mas, irmãos, para nós lutarmos, primeiro temos que saber contra aquilo que lutamos. Paulo dizia, eu ponho o meu corpo em servidão. Eu luto, eu golpeio, mas não golpeio o ar. Ou seja, Paulo sabia contra quem estava a lutar. Paulo tinha a sua luta bem identificada. Porque é que grande parte dos cristãos, hoje em dia, vivem, em vez de viver a vida plena, em vez de fortalecerem-se no espírito, em vez de terem a chama bem acesa, permitem que a chama se vá apagando. Permitem que se vá desmorecendo. Porquê?
grande parte das suas batalhas está mal direcionada. Todos os seres têm conflitos e esses conflitos vão sempre em 3 direções. A primeira, vamos biblicamente ver quais são sempre os 3 conflitos para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que não conhecem a Deus, que mesmo sem conhecer a Deus não entendem, mas têm sempre os conflitos nas mesmas 3 direções. O primeiro conflito que temos, e no qual entendemos uma coisa, quando eu falo de batalha e de conflito, entendemos uma coisa, temos a vitória. E a vitória temos-a, por isso é que podemos viver uma vida plena. Então identifiquemos, para isso temos que estar na frente da batalha. Em 1 João 2,15 diz a palavra de Deus: não ameis ao mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, troquemos a palavra concupiscência por desejo, porque é aquilo que diz sinonimamente. Concupiscência é desejo. E diz: não ameis ao mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai nele. Por tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não vêm do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Estamos? Ok. Na realidade, grande parte dos cristãos passam a sua vida a lutar contra o mundo. Ficam sempre na primeira plataforma. Porque ainda não entenderam que nós temos a vitória contra o mundo. Estamos? Então centram as suas forças a lutar contra o mundo. E o que é que isso faz? Faz com que muitas vezes percam o enfoque da sua vida cristã. Entendemos que a palavra de Deus ensina-nos em 1 João 4,4 que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Simplesmente temos que lhe dar o espaço para que aquele que está em nós seja tão grande em nós, de que os desejos do mundo e os desejos da carne, que é o segundo âmbito da nossa luta, não tenha qualquer poder. Não sei se me faz entender. É que as coisas são tão simples. Simplesmente nós temos a magia de complicar aquilo que é simples. Estamos? Irmãos, estamos? Então, muitas das vezes a religião mistifica o mundo. Então, vamos a ver uma coisa. Se o mundo é tão mau, por que é que Deus enviou o seu Filho unigênito a morrer pelo mundo? Teríamos que questionar a Deus, não é? Como é que é? Se Deus amou de tal forma o mundo, de tal maneira o mundo, tão profundamente, Deus não amou o mundo como sistema. Deus não amou os desejos do mundo. Deus amou o quê? As almas que estavam no mundo, que estavam a deambular no mundo enganadas. Amém? Estamos? Pela sua própria desobediência. Deus teve piedade, Deus teve misericórdia. E isso moveu o amor, a compaixão. Por isso enviou Jesus Cristo. Então significa que Deus não odeia o mundo. Deus rejeita os desejos do mundo. Deus rejeita o mundo como o sistema. Mas Deus ama todas as almas que estão no mundo. E Ele diz-nos a nós, a quem nos comissiona, a quem nos separa, a quem nos chama, a quem nos amou. Amou-nos desde antes da fundação do universo. Amém? Estamos aqui? Serás tu, serei eu? Amém? Estamos? A quem, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele já nos tinha amado, Ele já tinha-nos limpo, já nos tinha separado. A quem ainda nós, sendo incapazes e pensamos que ainda não conseguíamos, Ele chamou-nos e Ele ao mesmo nos vai equipar e já preparou boas obras para que nós caminhemos de antemão nelas. Amém? Amém? Estamos, irmãos? Ele diz assim: ok, rapaziada, não se preocupem, porque eu vou-vos pôr no vosso depósito, dentro da vossa copa, aquela copa que o salmista, que o rei David diz: a minha copa está a rebosar, está cheia. Eu vou-vos pôr lá dentro algo tão especial que é maior que tudo aquilo que há no sistema do mundo e que venceu o mundo. Amém?
Então não é à tonta que a gente agarramos num verso bíblico e que dizemos que somos mais que vitoriosos. É que na realidade somos mais que vitoriosos em Cristo, porque Cristo está em nós. Mas nós temos que permitir que Ele tome a sua forma, cresça em nós. Estamos. Entendemos uma coisa, que Deus, Jesus, Deus, o Verbo feito carne, disse algo tremendo aos seus discípulos. E agora aqui passamos ao segundo nível, ok? O primeiro é o mundo. Não percas tanto tempo, ou seja, simplesmente perde mais tempo a avivares o fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida, a avivares a tua relação com Deus, porque dessa forma, Deus, Jesus, em ti, vai crescer de tal maneira que os teus desejos, os desejos do mundo, vão estar aí, definitivamente, mas não vão ter qualquer poder de sedução sobre ti. Amém? Estamos? Ok? Então já não precisas de passar, é com o mundo, irmão, e o mundo. Opa, glória a Deus pelo mundo. É que se não fosse o mundo, a gente já não teríamos a oportunidade de ganhar almas. Amém? Já estaríamos todos no céu, glória a Deus. Amém? Iremos para a glória, mas também demos glória a Deus porque ainda nos dá a oportunidade de alcançar almas neste mundo. Amém? Jesus Cristo vira-se para os seus discípulos, em João capítulo 16, verso 33, e diz-lhes isto, uma vez que estava a prepará-los, e estava a orar ao Pai, que Ele iria deixá-los com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aqueles que iria revelar-lhes toda a verdade, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que os iria guiar, amém? Aquele que os iria equipá-los. E ele dizia-lhes algo assim, desta forma: tenho-vos dito estas coisas, para que a mim estejais descansados, tenhais paz, estejais tranquilos. No mundo ireis ter tribulações, preocupações, aflições, muitas. Mas diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, irmãos, dê-me um parênteses só de um minutinho. Quando nós dizemos, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, aquele que crê no coração, estamos aqui? E confessa pela sua boca diante dos homens, é salvo. E o que é que isso significa? Quando fazemos isso, o que é que isso significa? Estamos a fazer o quê? Estamos a aceitar que Jesus entre nas nossas vidas, ok? Estamos? E em seguida selamos esse mesmo acto público com o bautismo nas águas. Que estamos a tomar o compromisso de deixar que o nosso homem aí fica subterrado debaixo das águas e emerge a nova criatura, segundo está escrito em 2 de Coríntios capítulo 5, 5 verso 17, ok? 2 Coríntios 5, 17, ok? Estamos? Estamos, irmãos? Então significa, aqueles que já fizeram isto, significa que têm a Cristo, ajudem-me, têm a Cristo, têm a Cristo na sua vida. Então Jesus Cristo disse assim: tende bom ânimo, ok? Mas Ele está-te a dizer isto de dentro para dentro. De dentro para dentro. Está a comunicar contigo. Ou seja, tem bom ânimo porque eu dentro de ti já venci o mundo que tu próprio estás a permitir que te atormente. E então aqui entramos no nível 2, que é o ânimo. Ânimo, João 16:33. Quando nós falamos de ânimo, passamos ao seguinte âmbito da luta, ao segundo patamar. Diz a palavra de Deus em 2 de Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5. Embora andando na carne, alguém anda no Espírito? Alguém anda no Espírito? Porque se houver algum a levitar, explique-me como é que levita, porque eu quero aprender. Ok? Porque necessitamos de caminhar fisicamente, ok? Quando algum aprender a levitar, explique-me, porque podemos poupar algum dinheiro, ok?
em gasóleos e combustíveis. Ou seja, nós necessitamos de movimentarmos. Ou seja, o nosso movimento é feito. Ou seja, nós necessitamos de correr, caminhar, fazemos transportar fisicamente. É ou não é? Ainda não nos... que Deus nos desse essa graça de poder arrebatar-nos, etc., como fez. Tremendo. Então significa, conforme dizia Paulo, porque embora tenhamos que peregrinar nesta terra, na carne, não militamos, não advogamos, não defendemos segundo a carne. Significa os nossos princípios não são aquilo pelo qual nós vivemos, não é pelas obras da carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, derribando os raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando o cativo pensamento à obediência a Cristo. De uma maneira muito simples, estamos neste mundo, mas já não pertencemos a este mundo, porque fomos comprados pela preciosa sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, definitivamente, teremos que peregrinar neste mundo. Somos o exército de Deus. Somos o povo escolhido, adquirido, real sacerdócio para anunciar as maravilhas daquele que nos sacou das trevas à sua maravilhosa luz. Temos uma comissão maravilhosa. Temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Temos a primeira vitória contra o mundo. Então já isso é aquilo que nos deve dar o ânimo, porque Ele está em nós. Tem de bom ânimo. Ele não disse, vocês vão levitar, não vos vai passar nada. Ele disse, não. No mundo tereis... E mais, inclusive no Evangelho de São Lucas diz, por meio da paciência ganhareis as vossas almas. Significa que teremos de ser o suficiente paciente para passar. Teremos de ser pacientes suficientemente, falha o meu português, para suportar a peregrinação. Não é como aquele slogan diz, pare de sofrer, não. Sofre comigo as penalidades como um soldado de Jesus Cristo, dizia Paulo. É contrário. Ou seja, quando tu ouças a da parte de sofrer, é antibíblico. É necessário que através de muitos padecimentos, muitas tribulações, entreis ao reino dos céus. Assim está escrito na Santa Palavra de Deus. Não podemos iludir. Não se pode iludir as tribulações, as angústias. Mas agora sim, temos a segurança, a plena certeza de que, como Jesus Cristo as suportou e as venceu, nós temos a vitória nele, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Agora, cuidado, porque neste âmbito da carne, a carne não se refere àquilo que nos é externo a nós. Diz comigo, a carne não se refere àquilo que me é externo. Estamos? Não é picanha. Estamos, irmãos? Paulo, quando se referia aqui exatamente que as armas da nossa milícia, as armas que nos Deus dá, não vamos ter tempo para falar nelas, nós vamos estar provavelmente alguns meses a falar sobre a guerra espiritual e sobre a armadura do cristão. Eu vou tocar aqui algumas coisas hoje, provavelmente. Para a demolição das fortalezas, dos baluartes, dos raciocínios. Irmãos, todas elas vêm de dentro para fora. As filosofias são criadas por alguém, são criadas na sua mente e são lançadas. Estamos? O humanismo foi criado por um homem. Ok? Estamos? As religiões foram criadas por homens. Estamos? O orgulho foi criado por homem. Ok? Está bom? A fornicação foi criada. A bruxaria foi criada. A mentira foi criada. Vou ler um bocadinho mais a Bíblia.
pai da mentira, ok, é sempre alguma rasteira, mas assim, vamos lá, não é relevante, mas ok, por isso uma das nossas genéticas, nossa sabedoria terrenal, carnal, animal e diabólica, ok? Então, o que Paulo está aqui a referir-se é que nós já não andamos na carne, embora estejamos neste mundo, e temos armas poderosas em Deus para derrubar tudo aquilo que filosofias, pensamentos, atitudes orgulhosas, vanagloria, todo o tipo de frutos da carne, que é aquilo que vem, que é a segunda luta que temos, que é a luta contra a carne. Ok? Entramos no segundo parâmetro, que é a luta contra a carne, Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estas se opõem para que não façais o que quereis. Ok, eu aqui faço só um parênteses para que entendamos uma coisa. Aquele verdadeiro discípulo de Deus que o segue faz ênfase àquilo que fez Paulo. Paulo tinha um espinho, um aguilhão, um espinho na sua carne. 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse daquele aguilhão. E o Senhor disse-me, Paulo, não há nada a fazer. É de suficiente a minha graça. E Paulo, então, entendeu a lição do Senhor e disse, ok, nas minhas debilidades, eu entendo que tenho debilidades, eu entendo que nessas debilidades, a única maneira de eu me tornar forte é saber quais são as minhas debilidades e não querer vencê-las, não levá-las ao altar de Deus. E então nessas debilidades, dou passo a que Deus me faça forte, a que aquele que está em mim, estamos? Que é maior que o que está no mundo, tenha supremacia sobre a minha debilidade, sobre a minha fragilidade, sobre o meu quinhão. Amém? Perdão, sobre o meu aguilhão. Amém? Estamos? Irmão, aquele que diz, não, eu orgulhoso, não, eu sou muito humilde. Ora por ele, ora por esse irmão, porque ele ainda não detectou provavelmente uma das suas maiores debilidades, sobre a qual o diabo, numa das suas maquinações, irá pregar-lhe uma rasteira. Amém? Aquele que tem olhos vãos, e tu lhe advertes, irmão, olha os teus olhos. Eu, não, os meus olhos são puros, puros como a neve. Ora por ele, provavelmente, o inimigo, com as suas maquinações, irá pelos olhos. Aquele que tem uma língua como a áspide, 2 pontas, e que tu lhe dizes, irmão, cuidado com aquilo que dizes. Cuidado com as tão grandes liberdades que dás a dizer qualquer tipo de... Então, cuidado. E ele não assume, não reconhece. Cuidado, ora por ele. Porque provavelmente o inimigo, nas suas maquinações, irá pregar-lhe uma rasteira. Porque nas nossas debilidades levadas diante do Senhor, Deus vai nos dar a graça para que sejamos, não nós fortes, senão que Ele nos fortaleça. Sobre todas as coisas, fortalecei-vos no Senhor. Foi aquilo que Paulo estava a ensinar e começa por dizer neste capítulo 6 e estava a dizer mesmo no capítulo 3. Amém? Irmãos, e aqui começa o grande dilema. A palavra de Deus ensina da mesma maneira que nós pensamos, assim somos. Amém? A natureza dos nossos pensamentos vem do nosso interior, não vem do nosso exterior. E nós temos uma dualidade nos nossos pensamentos. Continuamente temos uma dualidade de pensamentos. O engraçado é que a maior parte das pessoas querem estar em paz com Deus e com o diabo. Mas é impossível. Um filho de Deus tem que tomar uma parte. Não pode comungar com 2 partes. É engraçado
remonto-me sempre àquilo que Elias, à posição que Elias tomou diante do povo de Israel. E disse-lhe: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o vosso Deus é os deuses de Baal, idem pós dos deuses Baal. Mas de uma vez, decidido. Significa que temos que estar decididos. Irmãos, recordo-me em Tiago, capítulo 4, verso 1, de onde é que vêm as guerras e os pleitos? Não, é do exterior, não, é do interior. Diz a palavra de Deus: as guerras e as contendas entre vós não vêm dos vossos deleitos, dos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, logo matais e invejais e não podeis alcançar. Combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis e pedis e não recebis porque pedis mal para gastares em vossos deleitos. Vêm do nosso interior. Isto é um patamar muito importante, no qual temos a vitória se atendermos para a palavra de Deus. Amém? Porque em todos os patamares, que são 3, temos a vitória. Já temos a vitória consumada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas temos que travar esta batalha. E temos que travar esta batalha de acordo aos parâmetros que Jesus Cristo nos deixou por meio da sua palavra. Amém? E assim podemos viver uma vida plena na frente de batalha vitoriosamente. Amém? E faz jus à verdadeira vida do cristão. Uma vida plena na frente de batalha vitoriosa. Amém? Porque, irmãos, se temos alguma dívida, conforme Paulo recorda em Romanos 8,12, somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, verso 13, a vez de morrer, mas pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, outra vez, para estardes com temor, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual podeis clamar: Abba, Pai, fala, papá, que nós ouvimos e obedecemos aquilo que tu queres que nós façamos. Amém? E aplica sempre o mesmo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Estamos? Esta é uma luta contínua. Passamos ao terceiro rango. Ok? Lógico que destes 3 patamares podíamos profundizar muito mais e vamos profundizá-los muito mais. A luta contra Satanás. Contra o diabo. E dirás: não, irmão, é que há igrejas que já não se fala de Satanás. Eu também não é uma pessoa sobre a qual eu gosto muito de falar, não. Mas é absolutamente necessário que entendamos que da mesma maneira que há um céu, há um inferno. Amém? Estamos? Da mesma maneira que Deus é conosco, também Satanás é contra nós. Em Efésios 6, Paulo, no verso 12, diz: não é contra carne nem sangue que temos que lutar. Ele estava a dar aos Efésios o ênfase da sublime luta. Porquê? Porque neste terceiro rango significa Satanás é o ente dominador que está em todas as frentes da luta. Satanás é o príncipe deste mundo. Então significa, quando lutamos contra o mundo, está presente Satanás. Ok? Estamos? Quando lutamos contra os desejos da carne, quem é que está latente? A sabedoria terrenal, animal, carnal e diabólica, que provém de onde? Do pai da mentira, do engano. Amém? Aquele que logrou, de alguma maneira, introduzir o pecado no mundo. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestes. Em suma, o diabo está envolvido em todas as frentes. Então a nossa luta com o mundo, com a carne, supremamente é encontrada neste dominador comum em todas as frentes: Satanás. Irmãos, quando Jesus Cristo adressava aqueles fariseus que creram nele, e eles justificavam-se que eram linhagem de Abraão e não tinham porquê, de alguma maneira, arrepender-se, então
Em João capítulo 8 ele disse-lhe: mas vós tendes por pai o diabo. Eles ficaram escandalizados. Porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Amém? E há muitas pessoas, hoje em dia, dentro da igreja, que seguem mentiras. Já o disse várias vezes, porque sabem que o principal teólogo, um dos principais teólogos, uma das pessoas que aprendeu mais com Deus Pai foi Lúcifer. Ele maneja as Escrituras da esquerda para a direita. Quando muitas das vezes nós pensamos que é o Espírito Santo que nos está a falar, não é. O Espírito Santo nos está a falar. Por isso a palavra de Deus diz, Paulo ensinava, provai os espíritos. Irmãos, ele é o pai da mentira. Então tenhamos cuidado para que muitas das vezes não endemos em engano. A nossa luta principal deve centrar-se nos dois rangos finais, no segundo e no terceiro. Aí é onde devemos centrar a maior parte das nossas forças. Entendamos que ele, conforme diz a palavra de Deus, anda como um leão rugente, procurando a quem devorar. Porque, na realidade, conforme diz as Escrituras, ele já cegou o entendimento daqueles que vivem uma vida separada de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 4,4, diz: Deus, nos quais Deus, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Aqueles que não creem estão cegos. Satanás já tratou de cegá-los. O alvo principal de Satanás são os filhos de Deus. São aqueles que foram comprados com a sangue preciosa. A sangue preciosa de Cristo. Ele está interessado em vir por aqueles que foram resgatados pela preciosa sangue do Cordeiro. Este é o rango principal. Ele aqui está. Esta luta é constante. Ele anda sempre à procura. Ele anda sempre a ver se ignoramos alguma das suas maquinações. Ele anda sempre a ver se nós, de alguma maneira, baixamos a guarda. Ele anda sempre à procura de algum cristão que esteja desiludido. Há muitos cristãos desiludidos. Que estão numa postura de Titanic. Há muitas lareiras com pouca chama. Há muitos cristãos com chamas artificiais. São uma presa fácil. São uma presa fácil. Para que o inimigo venha, uma vez mais, a roubar, destruir e matar. Que é sempre o seu plano. Mas entendamos, irmãos, que devemos centrar-nos para que tenhamos uma vida vitoriosa, a batalha terá que se lutar. E se me derem mais 10 minutos, penso que com mais 10 minutos terminamos. A primeira coisa que devemos fazer está em Tiago, é sujeitar-nos a Deus. Grande parte das pessoas hoje em dia não querem estar sujeitas. Fazem tudo para não estarem sujeitas. Há pessoas, conheço muitos irmãos queridos que dizem, não, eu congregar-me, não. Eu com o meu Deus, eu e a minha fé, porque isto de congregar-me, estar sujeito. Há muitas pessoas no seio dos organigramas ministeriais que a única coisa que querem é a independência. Estarem sujeitos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos, aproximai-vos. Proximidade, estar perto de, e ele chegará para vós.
Há pessoas que dizem, e onde é que estás, Deus? Deus esteve sempre aí. Tu é que te afastaste. Mas é que Deus esteve sempre lá. Porquê é que te afastaste? Iria sempre a Romanos 8. Quem nos separará? Irmãos, Satanás normalmente leva sempre a melhor no segundo rango da batalha, que é na nossa carne. Porque a única coisa que se pode separar um filho de Deus do amor do Pai não são as circunstâncias do mundo. É Ele mesmo. Porque o Pai nunca volta as costas ao Filho. Estamos? Normalmente é sempre o Filho que volta as costas ao Pai. Amém? Estamos? Entendemos isto? Então, quem é que nos pode separar do amor de Deus? A nossa própria vontade. Então, simplesmente, o pai da mentira, que está nos 3 rangos da batalha, ou está nas 3 frentes, simplesmente tem de usar a sabedoria que ele já foi nosso dono. Nós fomos concebidos em pecado. Ele conhece bem a nossa genética. Ele somente tem que saber para onde puxar os cordelinhos. E então faz aquele nó a pescador e clac, puxa o anzol e é como diz o outro. Para onde é que morre o peixe? Pela boca. E quando já temos o anzol, ele até nos deixa andar uma data de tempo e dá-nos corda larga e de repente, quando a gente menos pensa, clac. Há umas quantas anedotas que dizem que eu... Mas basicamente o sumo destas anedotas circunda à volta disto. Não há maior prazer para o diabo do que ver uma igreja cheia de montão de cristãos atormentados. Cristãos atormentados. Cristãos que não têm alegria. Cristãos que não têm fogo. Cristãos tal qual como diz a palavra de Deus no capítulo 40, se não me equivoco, de Isaías, que se alimentam das cinzas, do pó das cinzas, da idolatria do ontem e da falta de esperança do hoje e não conseguem vislumbrar o amanhã. Mas também não se conseguem livrar da desgraçada rotina da religião. Da religião humanizada, porque caíram nesse fosso. Deus permaneceu sempre no mesmo sítio. Quem nos separará do amor de Deus? Somente nós. Nem mesmo o diabo. Ele somente faz o seu jogo de artimanhas, o seu jogo de engano. Agora o Pai jamais, porque o Pai enviou o seu Filho por nós. Amém? Irmãos, na realidade não podemos agradar a gregos e a troianos. Temos que sujeitar-nos ao Senhor. Chegarmos a Ele. Limpar as nossas mãos. Limpar-nos do pecado. Porque nele temos sempre perdão para o nosso pecado. Amém? É incrível como cada vez menos os cristãos se confessam. Não se confessam. O orgulho é tamanho que não. É incrível como cada vez mais os cristãos se tornam autossuficientes. É incrível como os cristãos cada vez mais se tornam desconfiados. Um cristão desconfiado, como é que pode confiar em Deus? A mim deixa-me um bocado perplexo estas situações, porque nele viveremos confiados. Aquele que habita à sombra do Altíssimo viverá confiado. Dele não virá o súbito terror nem a morte, porque ele vive confiado debaixo das sombras do Altíssimo, do Omnipotente, os quais são, ele é a sua morada. Amém? Irmãos, devemos pensar nisto, porque estas 3 frentes de batalha sempre as vamos ter. E podemos continuar toda a vida a dizer, não, eu sou mais que vitorioso. E isto não passa mais do que um clichê cristão.
Mas não temos que passar do clichê à vivência. E temos que passar de dizer simplesmente que somos vitoriosos a viver na força da vitória. E a força da vitória é a alegria de Deus. Amém? Reparemos em João 15, Jesus falou aos seus discípulos em 2 tempos, no passado e no presente, sobre a luta que todos os cristãos iriam viver e ter no mundo. E ele dizia-lhe assim no verso 18, se o mundo vos odeia, sabei, se vos odeia, presente, sabei, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Primeiro que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Eu vos chamei do mundo. Eu vos separei do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Não há mistura entre a água e o azeite. Não podemos agradar a gregos e a troianos. Não podemos iludir-nos, irmãos. Estamos numa batalha. Estás numa batalha. Tens que lutar aferrazmente pela tua alma, embora ela esteja ganha, mas tens que lutar. A grande notícia, conforme enfatizei, é que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. E ele disse na cruz do Calvário que está consumado. A sua vitória é real. Mas como a sua vitória é real, eu vou terminar agora porque não tenho tempo para ir mais além. Mas irmãos, entendamos uma coisa. Porque isto é o sumo. Este é o sumo, isto para mim é o pináculo. É que além de nos dar a vitória, eu quero pôr isto em parâmetros muito humanos, não é? Imagina que utilizando a ilustração de Paulo, daqueles que correm a carreira, e diz, correi de tal forma que alcançais o prémio, não é? Mas normalmente o prémio é só para o primeiro lugar. É ou não é? Primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, mas na realidade a prata e o bronze é para dizer, ok, viestes cá concorrer, vá, toma lá. Que é para não chorares, vá. É meritório o teu esforço. Mas agora, entre tantos milhares de milhões, se fosse só um, como é que a gente arranjávamos esta maneira de correr a carreira para chegar lá só um da gente? Imagina lá, de acordo à nossa natureza, não é? Tal, rasteiras, cotoveladas. Eu tenho que entrar. Cuidado. Espera aí, espera aí. Curta lá aí a porta, espera aí. Fazíamos ginástica todos os dias que era para ver quem. Tenho que entrar, tenho que chegar eu primeiro. É ou não é? Mas é que a coisa não é bem assim, porque a vitória está consumada. E a boa obra que Ele em nós começou, conforme diz a palavra de Deus, Ele levará a cabo até ao fim. Mas reparem que o fim, porque isto aqui é a coisa mais interessante de todas, porque diz assim, Ele é o alfa, estas são mais 500 paus. Ele é o princípio, em cada fim há um princípio. E todos os princípios têm um fim. E quem é que foi esse princípio e quem é que foi esse fim? Jesus Cristo. E Ele disse, consumado está. Então, a vitória está dada. A batalha há que travá-la. A vida plena foi-nos oferecida. Mas ainda mais, aqui é que está o pleno disto tudo. É que as pessoas dizem assim, mas porquê é que a gente não podíamos só passar da vida plena diretamente à vitória e iludíamos a parte da batalha? Agora aqui é que vem a questão. Aqui é que vem a questão. Na realidade, é que não temos que fugir àquilo que nós não podemos entender, mas é o maior, diz comigo, o maior privilégio que eu tenho na vida é ser participante. Olha lá, sinceramente, agora a sério, numa competição, darem-te o prémio sem competires, não tem valor. Ganhares uma luta que não lutaste, pá, não tem valor. É ou não é? Tem valor. Achas que...
Sentirias-te bem contigo? Já está, toma lá o prémio, vá. Pai, o teu pai falou comigo e tal, e disse-me para te fazer este favor. Tem algo? Isto tem? Tem? Tem algum mérito? Nós temos o maior privilégio. Voltemos. O maior privilégio que eu tenho na vida é ser participante da batalha da qual, antemão, eu tenho a vitória. Mas tenho o privilégio de lutar essa batalha. É uma frase, mas eu agora quero pedir-te que tu, quando saias deste lugar, medites nisto. Porque há que lutar a batalha. Amém? Há que lutar a batalha. E nós, o maior privilégio que nos deu Jesus Cristo, embora muitos dizem, não foi a vitória. Não! É o poder lutar a batalha e padecer os mesmos sofrimentos que Ele padeceu para poder obter aquilo que Ele obteve. Não há maior privilégio do que ser participante da batalha, poder padecer os mesmos sofrimentos, tendo a vitória consumada, porque, irmãos, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos, os valentes, os valerosos, homens e mulheres valerosas, são aquelas que Deus chama e separa para participar na batalha gloriosa de alcançar e arrebatar e estabelecer o reino dos céus nesta terra. E eu espero que tu te sintas desafiado a lutar essa boa batalha da fé, porque é essa batalha que Deus te chama. Amém? Vamos pôr-nos de pé nesta manhã e meditar nesta palavra. Há 3 rangos onde temos que lutar. Temos que nos fortalecer no Senhor para lutar esta batalha. Tens de te fortalecer tu mesmo no Senhor. Compreender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por ti e por mim. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. E dá só um momento a que o Espírito Santo faça a obra. É muito bonito ouvir que somos vitoriosos. Temos a vitória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa vida foi comprada por preço precioso, a sangue do Cordeiro imolado de Deus. Mas não há maior privilégio. Não há maior privilégio de podermos lutar a boa peleja, a boa batalha da fé. Essa que temos por diante, para que nós nos possamos apoderar da vida eterna, à qual nós fomos chamados. Fomos chamados para ter uma vida eterna, uma vida plena, na frente da batalha. Uma vida na frente da batalha, não uma vida de trincheira, mas uma vida na frente da batalha. Tomando todas as ferramentas que Deus preparou para nós. Toda a armadura completa do bom soldado de Jesus Cristo. Estando dispostos a padecer tais penalidades como o nosso precursor da fé, o qual, tendo o gozo proposto, suportou morte e morte de cruz, para que tu e eu hoje possamos lutar numa batalha do qual temos a certeza absoluta que a vitória é nossa. Mas tremendo é o privilégio. Somente eu hoje quero convidar-te a que tu aceites o chamado de aceitares o privilégio que Deus te dá de participares nessa batalha. Que possas identificar bem no teu interior aquilo que necessitas. E que não sejas covarde e atento ao chamado. Porque desde o tempo de João Bautista o reino dos céus sofre violência. São os violentos, são os valentes que arrebatam o reino dos céus. Espero que tu e eu sejamos valentes, valerosos,
homens e mulheres consagradas, comprometidos ao chamado, que estejamos dispostos a pôr a mão no arado sem olhar atrás. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu agradeço-te aqui, Pai. Senhor, aqui estão homens e mulheres, vidas preciosas, Pai, pelas quais Tu, Senhor, enviaste Jesus Cristo à cruz do Calvário, Senhor. Hoje, no nome de Jesus Cristo, eu peço-te, Espírito Santo de Deus, Tu conheces, Senhor, cada área, Senhor. Conheces debilidades, meu Deus. Senhor, Tu conheces as vicissitudes da vida de cada um de nós, meu Deus. Senhor, queremos apresentar-nos diante do Teu altar de graça. Sabemos que basta uma palavra Tua, Senhor. Basta, Senhor, a Tua graça nas nossas vidas. É mais que suficiente, Senhor. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu que chamas, és Tu quem equipas, meu Deus. Senhor, não há casualidades, meu Deus. Estamos aqui hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, para consagrarmos a Ti uma vez mais, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania, reconhecendo a Tua autoridade. Tu és Deus de guerra, Jeová dos exércitos. Senhor, em Ti podemos estar confiados. Temos a vitória em Jesus Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, segue a equipar-nos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Segue a dar-nos, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor. Segue a edificar a Tua igreja, no nome de Jesus. Segue, Senhor, a tocar vidas, Senhor. Segue a libertar aquele que está oprimido, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, no nome de Jesus. E queremos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, a uma só voz, recordar a Satanás que ele está derrotado e está vencido. Ele foi exposto com todos os seus principados e potestades aí na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus Cristo e pela sangue de Jesus Cristo, Senhor, aferramos a essa vitória preciosa e agradecemos hoje, no nome de Jesus, pelo enorme privilégio que é o poder participar nesta batalha, Senhor, do qual Tu nos entregaste a vitória de antemão. Pai, hoje, no nome de Jesus Cristo, eu rogo-te, Pai, encoraja, Senhor, aqui as vidas, Senhor. Encoraja-as no nome de Jesus. Dá-lhes ânimo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, em Ti há vitória, em Ti há ânimo, Senhor. Onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida. Tu tens palavras de vida, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoa hoje aqui cada vida, Pai. Senhor, Tu, Cordeiro imolado, que tirastes o pecado do mundo, Senhor. A Ti rendemos toda a honra e toda a glória. Por isso louvamos o Teu nome, que é sobre todo o nome, Senhor. E sabemos que a Tua obra é grandiosa, maravilhosa, Pai. Pai, no nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome neste momento, Senhor, pela obra que Tu estás a fazer, Senhor. Pela obra que Tu estás a fazer agora no nosso meio, pela obra que Tu estás a fazer nos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, honra e glória seja ao Teu nome, Senhor. Louvado sejas Tu, Cordeiro de Deus, que tirastes o pecado do mundo, que nos destes a vitória na cruz do Calvário.